time alternativo, sub-20, né? Jogando pela terceira rodada lá em Pouso Alegre, mais uma vez 0-0, né? E difícil, né? Vocês sabem que esse pós-jogo do Canal do Bolivar, que já virou tradição, tem sempre a parceria do ótimo jornalista Vitor Martins. Agora, uma análise que podemos fazer desses 3 jogos, né? Vamos falar sobre isso. Fato é que essa rapaziada, né, essa meninada, esse time sub-20 do Atlético, claro, nessas 3 oportunidades, praticamente nenhum, quando eu falo praticamente nenhum jogador mostrou que tem condições de jogar no profissional, levando em consideração essas 3 partidas, com exceção do Gabriel Delfim, né? Eu acho que isso que é o mais frustrante, né? Agora, essa frustração, para quem acompanha a base, confesso que não é muito o meu caso, né? Mas não pode ser como uma surpresa, né? É uma frustração que está longe de ser uma surpresa. Para vocês terem ideia, o Atlético não disputa o Campeonato Mineiro da categoria desde 2020, que não é finalista no Campeonato Mineiro, né? Na Copa São Paulo já se vão também 5, 6 anos que não alcança as oitavas de final, né? E esses 3 jogos deixaram claro por quê, né? O Atlético realmente já há muito tempo, né? Essa é uma crítica da massa do Galo, né? Em relação à base, né? Ao trabalho que é desenvolvido na base, né? E essas críticas são merecidas porque é uma dificuldade muito grande para revelar um jogador ou outro, né? Se formos comparar com outras bases do Brasil, então aí não tem nem comparação, né? Vocês vejam bem o que o Palmeiras, por exemplo, que é considerado uma das bases principais, se não a principal do Brasil, apurou em termos de receita, com apenas 4 vendas, e o Atlético está muito distante, né? Estou colocando o Palmeiras porque realmente é uma referência na base, na formação, na revelação, mas posso falar do próprio Flamengo, do Atlético Paranaense, o mesmo Fluminense, né? Com os meninos de Xerém, volta e meia acaba aparecendo um grande jogador, mas o Atlético não, né? Ficou muito claro também a questão do planejamento, né? O pessoal vem contestando, não, mas quando houve esse compromisso de jogarmos a FC Series, isso foi ano passado, o Milito ainda estava no Atlético e tal, mas realmente ficou muito claro que essa não foi a melhor solução, porque o Atlético corre o risco, sim, né, de não se classificar para uma semifinal. O Atlético está no grupo A, ao lado do Betim, que lidera com 7 pontos, poderia ter sido 9 se conseguisse manter a vitória diante do Cruzeiro no meio de semana. Logo depois o Tombense com 6, Uberlândia com 5 e o Atlético, lanterna do grupo A do Campeonato Mineiro, com 3 pontos, 3 empates, né? 0-0 diante do Aimorés, na estreia, debaixo daquele calor, né? Achávamos, inclusive, que essa rapaziada poderia mostrar mais bola, porque, de fato, o calor e a estreia, jogando pelo profissional, eram ingredientes que poderiam pesar em termos de atuação, né? Diante do Democrata Pantera no meio de semana, acabando tomando um gol aos 40 segundos da partida, né? E o Atlético acabou empatando com o Dudu ainda no primeiro tempo, mas ficou no empate 1-1. E hoje, lá em Pouso Alegre, mais um 0-0 e sem nenhum destaque individual. Ou melhor, se houve um destaque, é um destaque negativo, né? Negativo, porque Paulo Vitor, que havia sido amarelado no finalzinho do primeiro tempo, com apenas 2 minutos do segundo, toma o segundo amarelo, que poderia ser um vermelho direto, vejam vocês, e acaba indo para o chuveiro, deixando o Atlético com 10. Então, essa situação já era complicada, sem talento, sem inspiração, né? Isso vale dizer que não quer dizer que o time não é organizado. Acho até que o Guilherme Deladé tem esse time organizado. O que falta realmente é qualidade. Isso ficou evidente nesses 3 jogos, né? Que essa meninada, que essa rapaziada teve a oportunidade
de representar o profissional. Fato é que o Atlético soma apenas 3 pontos, né? Vale lembrar que foi a última oportunidade, né, desses garotos comandados. Praticamente é difícil dizer nenhum, mas pela bola que mostraram, dificilmente teremos daqui um tempo um jogador desse vestindo a camisa do Atlético entre os titulares realmente do Atlético, né? Tamanha é a limitação que foi mostrada, né? Então, eu acho que o preocupante é isso, né? Porque se o Cuca precisar buscar um atleta na base, isso não vai ter a quem recorrer, por isso a importância desses reforços, né? O Coelho deve ser apresentado essa semana, mas é impressionante como é que está demorando também. O Arthur, por exemplo, que o Atlético vinha sondando, ficou 2 semanas sondando o Arthur, que estava no Zenit, já chegou e já estreou pelo Botafogo, né? Mas vamos falar sobre tudo isso. Lembrando que o canal do Bolivar tem o oferecimento, está aqui, ó, Estação Bica, tive lá, tem uma pizza artesanal maravilhosa, uma cerveja importada, um ambiente para curtir o bom futebol aqui em Lisboa, né? Levando em consideração nossa audiência internacional. E levando em consideração também as ótimas análises, sempre muito sensatas e avalizadas, do grande jornalista Vitor Martins, qual eu trago ao palco neste domingo, 26 de janeiro de 2025, exatamente 7 horas e 26 minutos. Mande sua mensagem para cá, a gente sempre tem muito prazer de registrar, né, Vitão? Boa noite, Vitão. Vamos aí. Boa noite. O pós-jogo daquele 0-0, né? Atlético e Orlando City. O Atlético acabou perdendo aquele troféu simbólico ali nos pênaltis, depois de Daverson e Fux desperdiçarem. Enfim, já analisamos tudo, né? E preocupa também a atuação do Atlético, mesmo levando em consideração que é começo de temporada, que são reforços chegando. A verdade é que a temporada efetivamente vai começar aí na próxima quarta-feira, já no clássico contra o América, mas estamos atrasados e decepcionados, pelo menos essa é a minha situação, né? Porque a base do Atlético deixou muito claro que não tem um jogador que possa ser aproveitado. Pelo menos não perdeu, Vitão, né? Sofreu um gol, fez um gol também com o Dudu. Agora, de alguma forma, a meninada não aproveitou essa oportunidade. O único destaque, o Gabriel Delfim. Boa noite, obrigado. Sempre um prazer vê-lo ainda aqui virtualmente, Vitão. Boa noite, Bolivar. Boa noite para quem está acompanhando ao vivo. Uma boa madrugada, bom dia, boa tarde, enfim, para quem estiver acompanhando em outros horários. Quinto pós-jogo do ano, quinto empate, um gol marcado em cinco partidas, ou seja, 5 vezes 9, se minhas contas não estão erradas, são 450 minutos, mas aí você põe mais os acréscimos aí, a gente está falando de uns 470 minutos de futebol, ou seja, de futebol não, de bola rolando, ou de jogo disputado. Porque futebol mesmo, vou juntar as duas equipes, muito pouco o atleticano viu nesse começo de temporada. A equipe principal tem lá suas razões, é bem compreensível, eu sei que o torcedor fica incomodado e tal, a gente já analisou ontem, mas sobre esse time sub-20, eu lamento porque é uma oportunidade de ouro, que acho que todo garoto que está numa base gostaria de ter uma sequência de 3 jogos na equipe principal, mesmo que seja com os companheiros do sub-20, televisão, todo mundo vendo, é a chance de ouro para muitos ali. E a sensação que a gente fica é de dar razão ao técnico Gabriel Milito, né, que foi o treinador do Atlético em boa parte da temporada passada. Você vai se lembrar daquele período ali no meio da temporada em que ele sofreu muito com desfalques, né, jogador em seleções, não só brasileiro, mas outras seleções naquele período de Copa América, jogadores lesionados, jogadores suspensos e tal. O Atlético chegou a fazer jogo que ele tinha 5 jogadores de linha no banco de reservas. E o Milito foi questionado sobre isso. Por que não completar o banco com a base? E o Milito foi taxativo. Não vou trazer jogador só para compor o banco, só por trazer, porque eles são jogadores que não têm condição de jogar. E na época, muita gente criticou o Milito, entre torcida, gente da imprensa, que não é assim que trabalha, quer desvalorizar a base do Galo. Eu acho que hoje, passados alguns meses daquele momento que o Atlético sofreu com os desfalques, o Milito dá razão ao Milito. O que a gente viu ali hoje, e aí eu não estou falando da carreira, tá? Eu estou falando do momento. O que a gente viu hoje, fechando essa trinca de 3 partidas, é que tirando o Gabriel Delfim, porque o Gabriel Delfim já vem treinando, ele já é um jogador de 22 anos, a gente está falando de um time ali que é Robert,
Gabriel Delfim e o Luiz Felipe. São os únicos acima de 20 anos. O resto é 20 para baixo. Então, tirando o Gabriel Delfim, que é um jogador do elenco principal e que ficou para poder ajudar esse período, a gente não tem nenhum outro jogador pronto. Eu não digo nem para jogar, tá, Bolivar? Pronto para compor o elenco, para ir treinar e eventualmente ter alguns minutos em campo. Ninguém. Hoje não tem ninguém. Aí, vou falar por que não tem ninguém. Por exemplo, você sabe qual foi o jogador que mais me chamou a atenção nas 3 partidas? Qual foi? O Índio. O Índio, com 16 anos, Vitão. Não tem nem 17 anos. Não tá pronto, entendeu? Quando eu falo que não tá pronto, não é que ele é ruim. Mas foi o que mais me chamou a atenção. Hoje mesmo, o Atlético, se teve algum momento que pareceu que o Atlético ganharia o jogo, foi quando o Índio entrou no ataque. E assim, o Lobac, por mais que tenha movimentado bem, feito tudo, participativo nos jogos, o Índio me deixou uma impressão muito melhor do que ele, mesmo com menos minutos em campo. O Luiz Felipe, que é um outro jogador de 23 anos, é o mais velho da turma, inclusive, que já jogou Campeonato Brasileiro de divisão inferior, na verdade, mas jogou e tudo. Cara, para mim é uma negação. Sabe, assim, não justifica ele, hoje aos 23 anos, ainda seguir vinculado ao Galo. Porque não mostrou, não conseguiu desempenhar, com certeza vai rodar que eu tive ia ser emprestado e ir para outros lugares, mas é difícil você ver ele hoje aos 23 anos para um atacante, porque é uma linha natural. Se você for pegar o atacante, o meia, eles aparecem mais novos. É muito comum você ver atacante de 18 anos, 17 anos, 19 anos. Já quem é defensor, principalmente zagueiro, goleiro, são jogadores, são posições até pelo risco, vamos dizer assim, no campo, é uma turma que demora um pouco mais para maturar. Por exemplo, a dupla Dudu e Renan, para mim, foi bem. A gente somar as 3 partidas, essa dupla de zaga foi muito bem. Mas a gente tá falando de 2 atletas de 19 anos. Hoje, inclusive, o Renan, cara, para mim fez um partidaço. Para mim, ele foi o melhor em campo hoje. Ele já tinha destacado no primeiro tempo com boas participações, lançamentos, inclusive, boa jogada. E no segundo tempo, ele foi o pilar da defesa. Na hora que o Pouso Alegre tentou fazer uma pressão, o Atlético com 1 a menos, quem segurou a defesa ali foi o Renan. Mas é um jogador que não está pronto ainda para jogar no time principal, para ajudar o time principal. E assim, aí vem o outro lado, né? O Atlético é um clube que gasta mais de 30 milhões por ano na categoria de base, não só no time sub-20. Não é contratando um jogador, é 30 milhões ao gasto. Você tem que viajar, você tem que pagar o profissional, todo o custo da base do Atlético supera 30 milhões. E a sensação que passa é essa, que hoje é um time sub-20 que não é capaz de suprir as necessidades da equipe profissional, que é uma pena. Uma pena, e se for pegar os resultados recentes, eu até levantei aqui, o Sub-20 foi campeão em 2019, foi a última vez que foi campeão mineiro. Vitão, foi 2019, Voltou? Eu quero essa informação de uma forma precisa, mas engraçado, eu tô com a sensação, a sua imagem está travando um pouquinho. Eu vou trocar a internet aqui, que eu tô com a internet, hoje está com a conexão que está bem complicada. Você me dá um minutinho. Tá, porque essas informações são importantes. Pode sair, eu vou te remover aqui, peço licença e entra novamente. Pode ser? Vamos lá. Tá aí o Vitão, que vai trocar a internet dele para ter estabilidade. É um grande jornalista, é sempre um prazer fazer esse pós-jogo com o Vitor Martins, né? E com você também, que está ligado conosco. São exatamente 7 horas e 33 minutos da capital mundial do Galo, né? E a gente analisando essa terceira partida do Atlético no Campeonato Mineiro e mais um empate, mas analisando, sobretudo, a fragilidade, a falta de qualidade da base do Atlético. Como eu disse no começo desse pós-jogo, né? O Atlético não é campeão mineiro da categoria desde 2019, né? Não avança na Copa São Paulo, as oitavas, desde 2020. Então, deixa claro realmente que é um trabalho que vem sendo já há algum tempo criticado, né? E de forma merecida, porque não se vê, né, um atleta que possa ajudar, que possa compor. Esse foi o termo que o Vitor usou, e eu concordo com ele, a equipe profissional, né, para auxiliar o Cuca ali numa eventualidade. O Vitor lembrou muito bem, ano passado, quando o Atlético sofreu, né, pela falta de jogadores, por lesões, por convocações pela Copa América, né, o técnico Gabi Milito, à época, optou por não ter todos os jogadores que poderia ter disponível no banco, justamente porque não via qualidade nesses jogadores. É muito duro, mas é uma realidade.
né? Deixa eu trazer o Vitor de novo para o palco. Mande sua mensagem para cá, daqui a pouco a gente começa a registrar. O Vitão gosta muito dessa parte que tem essa interatividade. Você que está ligado no pós-jogo, e eu também. Ô, Vitão, você falava justamente disso. Eu estava fazendo realmente um apanhado, você tem toda a razão, falando que o Gabi Milito abriu mão nesse sentido, dos valores que são gastos na base, e você estava dando dados aí. Agora a internet está melhor, está mais estável. É que eu esqueci de. Geralmente eu troco a internet, eu esqueci de trocar a conexão. Foi por isso, desculpa, pessoal. É o seguinte: o Sub-20 do Atlético ele não é campeão mineiro desde 2019. É verdade que a base não está para ser campeã e sim para revelar, mas os desempenhos dos campeonatos dão um indício do que vem por aí, da categoria, da qualidade desse time. Então, o Atlético em 2019 ele bateu o Tupi na final. Ele ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo e no placar agregado ele foi campeão. 2020 não teve, né? Porque foi o ano da pandemia, então não teve ali o Campeonato Mineiro Sub-20. Em 2021, o Galo caiu na semifinal para o Cruzeiro. Em 2022, o Galo caiu na semifinal para o América. Em 2023, ele caiu na semifinal para o Cruzeiro. E ano passado, ele foi vice-campeão, perdendo a final para o América. Mas é um detalhe que eu acho que é relevante. A outra semifinal foi Cruzeiro e América. Então fica a dúvida. Se o Atlético tivesse cruzado com o Cruzeiro ou com o próprio América na semifinal, será que esse time faria a final? Eu acho que então, isso é um ponto importante. E se a gente pegar também o Sub-17, trazer de 2019 para cá, é a mesma coisa. 2019 para cá, em 2020 não teve, mas foi campeão só em 2021, o Sub-17. Então a gente está falando assim, vamos pegar 20 não teve, aí você está falando 21, 22, 23, 24. Aí você junta com o Sub-17, que são 4 campeonatos, então a gente está falando de 8 campeonatos de base, né, dos principais categorias, as categorias mais próximas do profissional. Sim. O Atlético ganhou 1 em 8. 1 em 8. Então, assim. Somando as duas categorias sub-17 e sub-20 nos últimos 4 anos desse recorte. Isso. 1 em 8. Eu acho que isso, assim, é óbvio que aqui ninguém vai comemorar ser campeão mineiro sub-17 ou sub-20. Você pode ganhar 10 mineiros e ver seu adversário, alguém que não, mas todo ano colocando jogador. Mas quando o resultado, ele te indica mais ou menos o que vem por aí. Nesse caso, ele serve como um parâmetro para você avaliar. Opa, se é um time que ganha, está ganhando, provavelmente é que tem muito talento. Né? Você tem que tentar unir as duas coisas. Mas é isso, é um trabalho frustrante da base. Eu acredito que depois desses jogos que a torcida já reclamava, né, Bolivar? Mas acho que agora ficou explícito, né? Foi de uma maneira explícita. A chegada do Paulo Brax teve uma frase que uma das respostas que ele deu lá na coletiva de sexta-feira, ele falou, eu fiz mudanças lá no Inter, tem um projeto interessante para o Atlético, vou apresentar o pessoal, vamos ver se eles vão querer ou não. A sensação que eu fiquei, e o Paulo Brax, ele chega para comandar o futebol do clube como um todo, não só o futebol profissional masculino, ele vai comandar o futebol feminino, as categorias de base como um todo. A sensação que eu fiquei é que nas próximas semanas a gente vai ver alguma movimentação na base nesse sentido, para fazer uma reformulação. Tomara que sim, né, Vitão? Porque fato é que toda vez é isso, né? Precisamos trabalhar a curto, médio prazo, é coisa para 5 anos, 10 anos. Mas, poxa vida, já tem quanto tempo já, né, que vem sendo feito esse trabalho? Já era para estar rendendo algum fruto, né? A gente sabe que isso demora realmente, mas está muito claro, está muito evidente que não estamos numa boa direção. Não estamos numa boa direção. E tomara que o Paulo Brax adote uma situação que eu tenho mania de repetir reiteradas vezes, mas é muito óbvio, né? Para quem trabalha com gestão, e ele é um especialista, formação também como advogado, como diretor, como estudou direito esportivo também e como gestor, né, passando pelo América, pelo Internacional, pelo Vasco da Gama e mais recentemente pelo Santos, né? Mas ele começa a trajetória dele na base do Coelho, que é um DNA formador, sem dúvida alguma, sempre foi a principal base de Minas Gerais. Até em função de não ter tanta pressão em relação ao profissional e não ter tanta pressão também de empresários, né? Mas e uma coisa o time não ter tanto dinheiro também, né, Bolivar? Eles precisam muito mais também, isso faz essa diferença também. E outra coisa que eu percebo, ou pelo menos sinto que no Coelho é diferente de Atlético, vou falar do Atlético, não posso falar pelo Cruzeiro, mas que a cada vez que se muda o responsável pela base, muda uma metodologia, muda o critério de captação, muda uma série de situações, e isso não funciona.
Eu sempre cito, isso que eu estava falando, é o Pierre Jacqui, técnico da França de futebol de salão, quando eu estive no Brasil com a Federação Francesa de Futebol, que tivemos no Santos Futebol Clube, tive no Magnus Futsal, tivemos lá em Erechim acompanhando o final da Liga, tivemos na CBF também e tivemos Atlético Cruzeiro e Minas Tênis Clube. Né? E uma coisa que ele me falou, Bolivar, a sensação que eu tenho é que vocês estão sempre começando, né? Porque muda o responsável e aí aquela metodologia é julgada fora, né? E isso é uma falta de convicção, né? Isso é uma coisa que é feita, é uma construção que precisa ser feita, né? Você vai afinando aquilo ao longo do tempo. Você tem convicção naquela formação, como é feita. Nós acompanhamos ali um dia de peneira no Santos Futebol Clube, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores celeiros de craques do futebol brasileiro, né? Nós falamos da base de Palmeiras e tudo, muito ligado à questão da captação. Mas a questão da formação, que o Santos começa ali com o futebol de salão, né? Com 8, 10 anos, 12 anos, eles vão intercalando o salão com o campo. Salão, campo. Muito salão, pouco campo. Para poder cognitivo, a inteligência do jogador de reagir. O Santos nunca usou o jogador tem que ser forte, tem que ter tal estatura, isso e aquilo, muito pelo contrário. Eles priorizam justamente a inteligência do jogo, né? Enquanto a maioria absoluta das bases do Brasil, não, tem que ter determinado perfil, determinado negócio e tal. O Santos não, é a inteligência do jogador, é julgar para aprender, não é? É totalmente diferente a metodologia implementada pelo Santos na época do Rodrigo Neves e do Barata também, né, que fazem esse trabalho de transição, faziam pelo menos, acho que os dois profissionais saíram, mas o Santos tem isso, independente do profissional que está à frente na formação, né, de passando a metodologia e a forma de fazer, a forma de trabalhar essa meninada para ir dando esse ganho, potencializando para quando eles chegarem no campo, né? Porque depois já vai fazendo a transição, aí vai tendo muito mais campo do que salão, né? E esses jogadores acabam ascendendo a equipe profissional. Mas existe um critério, existe uma forma de fazer, existe um DNA, né? E no Atlético não se percebe isso, né? A sensação que dá é que cada época é nesse sentido. E aí vai tentar fazer através de clubes que têm recursos, muito mais recursos, que é o caso do Palmeiras, ou do Flamengo, faz uma captação ali do menino que já está para estourar, está no sub-17, um grande talento que está no sub-20 e tal, né? Agora, você deu um dado aí, Vitão. Quanto que o Atlético gasta de base por ano? Mais de 30 milhões. 30 milhões. Mais de 30 milhões por ano. É o custo da base do Atlético. Você vê agora no então, orçamento desse ano. Então, no orçamento não, no balanço, né? Então você vê o quanto a nossa formação é deficitária. E mais, tem determinados jogadores que não dá para entender. É o caso do Robert, né? Que se esperava muito nessas 3 partidas. Se esperava o time melhorou depois da saída dele hoje, hein? Melhorou depois da saída dele hoje. Incrível. O Paulo Vitor e o Robert, que são jogadores de linha que já passaram ali na equipe principal, o Atlético melhorou após a expulsão do Paulo Vitor e fez a substituição do Robert para recompor. Eu achei que o Atlético fez um segundo tempo melhor com um jogador a menos do que um primeiro tempo. Exatamente. E eu ia falar justamente do Paulo Vitor, porque ficou marcado com essa expulsão, né? 2 amarelos, um no final do primeiro tempo e outro num lance com uma força totalmente desproporcional, não justificava, claro que prejudicou muito o Atlético, mas o seguinte, ele foi adquirido, Vitão, salvo engano, em 2000, ele tinha sido emprestado pelo time dos Estados Unidos. Boston, não é dos Estados Unidos, não. Ele é de Manhuaçu. É que o dono do time, o empresário, ele mora nos Estados Unidos, ele investe na cidade de Manhuaçu e ele pôs o nome do time de Boston City. Boston da cidade City, então é de Manhuaçu. Mas ele tem uma ligação também, que acho que ele foi formado no comercial de São Paulo, que não é aquele comercial também mais tradicional. Né? Isso eu sinceramente não sei. Eu sei que o Atlético buscou ele no Boston City, ele ficou emprestado, aí fizeram uma avaliação que ele valia a pena investir e ele foi comprado ainda como jogador de base. Aí é um investimento bem menor, mas é um investimento. Só que mas aí o que investimento que foi de 60%, eu acho até que o Boston City manteve os 40%, junto com esse comercial aí, não sei se de Moriaé, enfim, de São Paulo. Mas o fato é o seguinte, Vitão, o Paulo Vitor não mostrou
pelo menos dessas 3 partidas, ou não vem mostrando sentido em exercer a compra de um atleta como esse. Então, são determinadas contratações, para citar esses 2 exemplos, do Robert, do Atlético, que foi emprestado e o Atlético exerceu o direito, que não dá para entender por que é feito esse tipo de investimento, porque são jogadores que, para mim, ficou muito claro, eu acho que para a massa do Galo também, que não tem condição de vestir a camisa do Atlético, Vitão. E eu vou trazer um episódio do Paulo Vitor do ano passado, você vai se lembrar bem. Ali o Galo envolvido nas finais ali foi contra o Atlético Goianiense, né? Foi entre os jogos com o Flamengo, que o Galo foi fazer esse jogo com o Atlético Goianiense em Goiânia, perdeu por 1-0, foi com um time completamente reserva. O Paulo Vitor foi titular, o Gabriel Milito teve que trocá-lo ali por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, senão ele seria expulso. Ele saiu, foi pro banco chorando e tal, porque ele rapidamente levou um cartão amarelo, depois fez mais 2 faltas duras. E o treinador do Atlético falou, não vou arriscar ficar sem um jogador a menos, né? E fez a troca. E aí o que eu digo, um jogador vindo da base, ali naquela ânsia de mostrar vontade, você compreende, isso faz parte da formação, né? Pô, ele exagerou aqui, então o treinador tirou, provavelmente o treinador deve ter chegado, conversado com ele, os jogadores mais experientes do elenco também devem ter chegado, conversado com ele, o próprio jogador, vai pôr isso na cabeça. Então, a partir do momento que ele errou ali, que para mim naquele momento era aceitável, porque é o início da carreira dele, mas a gente está falando de novembro. 3 meses depois, 2 meses depois, ele repete o erro. Porque o amarelo que ele levou, uma bola lá na ponta direita, completamente sem nexo ali daquele jeito. Não sei se o cara falou alguma coisa, mas ele foi para revidar. A sensação que eu tive que ele foi para dar aquela pancada para revidar. Beleza. Sim. E depois um cara já amarelado, ele entrou daquele jeito. E assim, eu acho que se ele não tivesse amarelo, ele seria expulso, provavelmente que ele o VAR chamaria. O cara vai com as travas nas costas de um adversário, numa altura completamente desnecessária, num setor do campo que não faz o menor sentido ele entrar daquele jeito. Tudo bem que você quer fazer a marcação pressão, roubar a bola lá em cima, mas não daquele jeito. Então, assim, ele repete o erro. Você mostra que o que mostra? Ele não aprendeu com o que aconteceu no passado. Então ele não evoluiu. Você espera uma evolução do jogador. Por que quando um jogador, o Índio, vamos pegar um exemplo do Índio. Por que a gente, o Índio, com 16 anos, já joga nesse nível? Ele não está pronto, mas com 18 ele vai estar melhor, com 20 ele vai estar melhor, com 22 ele está melhor. Tem jogador que não consegue fazer essa evolução. Então, no Paulo Vitor, a sensação é que parece que ele não vai fazer essa evolução, porque, o cara treinou a temporada passada inteira com um dos melhores times do continente, gente. Ninguém chega na final de Libertadores por acaso, final de Copa do Brasil por acaso. Sei que a torcida está chateada, mas ele treinou com muita gente boa, tá, Bolivar? Muita gente boa. O técnico dele, do ano passado, é um bom treinador. Embora a torcida tenha birra, é um bom treinador. O cara não absorveu, tá ao lado dessa turma, e quando chega agora que você precisa dele, claramente o time precisava dele. Ele era apesar de ter só 20 anos, vou falar de um jogador de 20 anos, né, que eu tenho a idade dele, que é o Paulo Vitor. Ele tem 20 anos, ele é nascido no dia 26 de agosto de 2004. Ele vai fazer 21 anos agora. Novo ainda, mas dentro dessa turma ele é o mais experiente. É o cara que tinha que chamar a responsa ali, mesmo sendo volante. E não é pela expulsão de hoje, né? A gente falou dele do jogo contra o Amarés, não foi bem. Falamos dele do jogo Democrata, não foi bem. E por ser um dos nomes mais conhecidos e até um pouco mais experiente dos demais, a gente esperava um pouco mais. Tanto dele como do Robert também, que é uma situação muito parecida, muito semelhante, já que fez um campeonato mineiro interessante, a ponto de chamar a atenção do Atlético, né, jogando pelo Atlético de São João del Rei, foi emprestado, o Atlético conseguiu um empréstimo, não foi aproveitado ano passado, né, muito em função, né, do técnico Gabi Milito ter detectado que... vai dando razão ao Milito, né? Vai dando razão ao Milito, né? E agora esperávamos dessas 3 partidas que teria uma atuação mais destacada, e pelo contrário, né? Ficou o destaque realmente, Vitão, eu acho que é isso, ficou muito claro, só a cargo do Gabriel Delfim, né? Que é o segundo goleiro do Atlético.